Passa. A gente não vai demorar aqui muito nessa sala, né? Mas acredito que, pelo que vocês já perceberam, a temática dessa sala vai falar um pouco sobre os índios, né? Os povos indígenas entre o passado e o futuro. Vou explicar para vocês mais ou menos o que é cada sala dessa, como é que elas são trabalhadas na verdade, certo? Não vou dizer exatamente o que é isso, mas como ela é trabalhada. O que a gente sempre tenta questionar dessa sala é a própria imagem, a própria figura do índio, como foi essa construção do índio no imaginário das pessoas. Porque, querendo ou não, a gente tomou o índio e o escravo como alegorias, vamos dizer assim. A grande verdade é essa. Quando a gente fala dos brancos, a gente fala normal, mas quando a gente fala de um índio, de um negro, é como se eles fossem personagens, né? É como se fosse uma coisa distante da nossa realidade. E esse processo, ele foi acontecendo desde o descobrimento, né, até a chegada dos portugueses aqui, até os nossos tempos atuais. Isso foi uma construção. O português, quando chegou aqui, não existia o índio. Existiam os cidadãos, né, os cidadãos que até a gente não pode nem usar essa palavra, mas eram povos que viviam aqui na região, né, dispersados. Cada grupo tinha a sua cultura individual, tinha as suas diferenciações, e acabou que quando o português chegou aqui, acabou dizendo que todo mundo era igual, né? Só porque todo mundo andava lá pelado, só porque tinha um modo de viver mais ou menos igual. Acabou que colocou todo mundo ali dentro de uma caixinha, né? Como se todo mundo fosse igual, como se os grupos não tivessem as suas diferenças, a sua individualidade. E colocou o nome de índio, acreditando que tinha chegado nas Índias, quando na verdade tinha chegado ao Brasil, que até então também não era Brasil, né? Então percebam que o nosso próprio processo de povoamento foi tudo uma construção do português. Foi o nome do nosso país, o nome da terra, o nome dos habitantes, tudo foi trazido, tudo foi denominado e criado por quem? Pelos portugueses. Então os portugueses chegando aqui, acreditando que a sua cultura era uma cultura superior, acabou fazendo com que os índios passassem por todo aquele processo de morte física e cultural, que talvez seja até mesmo pior, né? Porque você acabou descaracterizando, né, tirando a individualidade daquele povo, querendo trazer, impondo a violência, impondo a sua religião para aqueles povos. Né? Os povos indígenas eram politeístas, acreditavam em deuses da natureza, e o branco, acreditando na sua superioridade, veio com a história, não, o catolicismo é o certo. Então vamos catequizar, vamos mandar jesuítas, vamos mandar as companhias para catequizar os indígenas. Então, isso foi um processo de matança cultural, quando você tenta submeter o outro a uma coisa que você acredita ser superior, ser melhor. E aí a gente tenta sempre trabalhar nessa sala isso, né? É mais ou menos o contexto dessa sala. O pessoal tem muita curiosidade, para que eles servem, né, esses utensílios. Alguém me diz, mais ou menos, o que acha que serve? Armazenar água? Quase, está na linha. Fazer o banho? Lavar roupa. Trabalhos domésticos, mas é mais relacionado à comida, né? Seria para servir, tá certo? Servir os alimentos. E uma coisa interessante, o que é que eles têm de diferente? Tamanhos, formas, né? Isso por quê? Porque esses objetos vieram de tribos diferentes. Eles tinham a mesma utilidade, mas vieram de tribos diferentes. Isso mostra que um tecido, mesmo tendo o mesmo formato, sendo utilizado, melhor, tendo o mesmo uso, eles eram feitos de acordo com cada tribo. Isso é uma forma de você diferenciar a cultura, né, o modo de viver de cada tribo. Simplesmente através do formato, né, do tamanho. E percebam, vocês estão vendo aqui nas bordas, vocês estão vendo os tipos de desenhos nas bordas, né? Os arqueólogos, paleontólogos que estudaram essas peças,
acreditam que esses desenhos nas bordas fazem referência às vísceras que eram servidas também nesses utensílios. Como assim, Mariana, vísceras? A gente tinha, não sei se vocês já ouviram falar, de antropofagia. Né? O pessoal confunde muito a antropofagia com o canibalismo, mas não tem nada a ver, porque o canibalismo ele é um modo de vida. Você se alimenta recorrentemente de carne humana. E já a antropofagia não. A antropofagia é um ritual onde você comia as partes mais, não vou dizer mais importantes, mas, por exemplo, braço, perna, cérebro, dos guerreiros da tribo rival, acreditando que comendo aquelas partes, você ia ganhar as qualidades. Eu ia comer a perna para ficar mais rápida, o cérebro para ficar mais inteligente, né, o braço para ficar mais forte. Então, isso era um ritual, certo? Que não puxava realmente para o canibalismo, que era uma coisa do dia a dia mesmo, né? Que a prática do canibalismo a gente não conhece aqui no Brasil, mas sim os rituais de antropofagia, tá certo? Uma coisa que a gente destaca também é o material, a cerâmica, né? Que a gente vê, ali na outra sala a gente vai ver, que é uma coisa que permaneceu, né? Até hoje os índios, seus principais formas de artesanato é o quê? Cerâmica, palha, né? São coisas que já veio de muito tempo e que ainda permanecem. Essas peças vieram de Aracati, certo? O Aracati, que é o nosso maior sítio arqueológico aqui no Ceará, tá bom? A gente priorizou, apesar da gente na nossa reserva ter muitas peças indígenas, a gente priorizou na nossa exposição peças aqui da região, né, que caracterizasse mesmo a região mesmo do Ceará. Então, a maioria delas vieram com doação de Aracati, certo? Aqui a gente tem uma urna funerária, né? As pessoas elas podiam ser enterradas diretamente dentro dessas urnas, que é o enterramento primário, ou o enterramento secundário, que é quando a pessoa é enterrada normalmente no solo. Passado o período de decomposição, você desenterrava a ossada e depositava dentro de urnas menores. E aí sim, você enterrava as urnas ou guardava as urnas. Né? As urnas, ao longo da história, foram realmente símbolos mortuários. Né? Isso não começou com os indígenas, começou em civilizações, né, bem antes. Você vê na Mesopotâmia, no Egito, a prática das urnas já acontecia. Né? E ela, lá na frente, a gente vai ver, no fim da exposição, uma urna já em um contexto diferente, na Fortaleza do século XIX, quando elas passam de um simples símbolo mortuário para um adereço dos grandes mausoléus que eram criados aqui em Fortaleza. Era uma forma de você exaltar o poder das famílias ricas, as urnas funerárias. A gente vai ver lá no fim da exposição, tá? Essas utilizadas para colocar água, como o nosso amigo falou. Olha, a boca já é fechada para evitar que derramasse os líquidos, né? Bom, aqui a gente tem a nossa coleção lítica, duas técnicas, a de lascamento e a de polimento. Com as crianças a gente diz assim, o que são isso aqui? Aí elas dizem assim, pedras, né? É uma criança, pedras. Quando na verdade eles eram os instrumentos utilizados pelos povos indígenas através dessa técnica que de fácil não tem nada. Como hoje a gente vive no mundo, a gente tá muito fácil, tem função para tudo, cada coisa tem um garfo, tem uma faca, tem uma colher, tem um ralador, tem tudo, né? Tudo tem a sua função. Fica difícil das crianças às vezes assimilarem que essas pedrinhas também eram criadas para ter essas funções. E a técnica do polimento, ou melhor, do lascamento, como era assim, você batia uma pedra na outra e ia soltando as lascas até a pedra ganhar o formato que você queria. A pedra podia ficar mais pontiaguda, podia ficar mais roliça, né? Podia ficar, por exemplo, ponta de lança, né? Isso aqui tudo foi feito batendo uma pedra na outra. Então, é uma coisa que existe muito técnica. Vá fazer uma oficina de lascamento hoje, que tem muita, né? Assim, na UES o pessoal faz às vezes oficinas de pedra lascada. Aí, desculpa o termo, a gente se lasca, mas não faz nada, quebra as pedras tudo, né? Então, assim, isso aqui a gente subestima às vezes, né? E aqui é a técnica do polimento, que já era feita através do processo de abrasão, quando você esfrega, né? Quando você passa uma pedra na outra e vai polindo, né? Através do desgaste. E você vai dando o formato que você quer. Essa técnica, inclusive, podia ser feita com areia e água. Tem aquela frase assim, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Se você pegar uma pedra, colocar areia, água e começar a fazer um movimento circular sempre naquela pedra, ela vai desgastando até, né, fazer um buraco. Ali na frente a gente vai ver umas pedras que eram utilizadas como pilão, né, que eram feitas com areia, água e a própria mão. Né, a gente vai ver já já. Aqui os objetos, né, os utensílios para socar os alimentos, as pedras para fazer fogo.
martelinhos e machadinhas para os trabalhos, né, diários, né, para realmente fazer esses trabalhos do dia a dia. Uma coisa interessante dessa sala, olha, aqueles pequenininhos ali. Alguém me diz aí para que serve esse pequenininho? Assim? Ele tem semelhança com esses aqui? Sim, né? Qual é a diferença? Só o tamanho. Por que eles eram feitos em miniaturas? Para quem será que eles eram? Olha, para as crianças, né? Por quê? Porque isso aqui, na verdade, eram os brinquedos das crianças indígenas. As crianças, desde pequenas, já iam entrando em contato com esses utensílios que elas iam conviver na vida adulta, para já ir criando, né, aquele sentimento de que eles iam utilizar isso na vida adulta. E lembrando que a educação deles era totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Eles tinham aquela educação, homem e mulher é criado até uma certa idade com a mesma educação. Quando chegava ali na pré-adolescência, você tinha a divisão das funções. Mulher com os trabalhos domésticos e os homens na caça, né, nas coisas mais que exigiam mais força, mais porte físico. Mas até então, todos eles, né, na primeira infância, tinham contato com esses objetos que eles iam encontrar na vida adulta, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, nessa sala? Qual é o texto dessa sala nosso? Qual é o texto que a gente leu, que é dessa sala? A escrita está aqui, ó. É que a gente não consegue, às vezes, concretizar a imagem, né? A gente fica lendo o texto, aí às vezes tenta aprender, mas não consegue. Aí os objetos nos dão as possibilidades de dar essa leitura. Então a escrita está aqui, ó. Essa é a escrita, a urna é a escrita. Então é necessário isso aqui, né? O objeto é a escrita, né? Então é essa cristalização que a gente está tentando fazer aqui de forma melhor. Você visualiza, né? Quando você vê o objeto, você consegue visualizar a história impressa nele. É muito mais legal do que você ler, né, só nas letrinhas lá do livro, né? Quando você vê o objeto, você se sente mais próximo da sua história. É uma forma de você cristalizar a história, né, através do objeto. Esse objeto. Olha, esse aqui é interessante, tem até a fotografia aqui, ó, para quem quiser ver. E é colocado assim, na coxa, né? E aí eles ralavam os alimentos. Você procurava uma pedra que fosse mais áspera, né? E ralava os alimentos nela. Então, tudo que você pegava na natureza criava uma utilidade para aquele objeto. Ali, por exemplo, eu falei para vocês. Mas aqui é um brinquedo. Então, é um conceito. Olha, isso aqui foi o que eu falei para vocês. Ó, areia e água, se você botar areia e água em uma pedra, faz esse movimento, ela vai desgastar e chegar nisso aqui. Obviamente que se o indígena encontrava na natureza pedras que já tivessem essa cavidade, ótimo, né? Porque ele ia evitar um trabalho. Se ele não encontrasse, ele faria até ela ficar, né, na cavidade maior. Essa aqui é bem profunda, né? Certo? Então, tudo realmente encontrado na natureza. Vamos lá? Aqui também. Essa sala é uma continuação da primeira, na verdade, que também continua falando sobre os povos indígenas. A gente tem esse painel que foi pintado por duas índias, a Maria Rosa e a navegante da tribo Tremembé. E ele mostra alguns elementos do cotidiano dos povos indígenas, né? O sol, a lua, que eram os deuses, no caso, os deuses que vinham da natureza, as moradias, né? Pois não. É porque tem um companheiro, aí ele não tem como ficar atrás, tá, gente? Vamos só ficar ligado nisso, tá? Aí primeiro, aí depois somos nós. Pela questão da altura também, tá ok? E talvez o mais importante desse painel que seja esse ritual que é chamado de toré ou torém, né? Esse ritual, ele é uma forma das tribos entrarem em contato com os seus antepassados, pedirem bênçãos, né? Agradecer pelas coisas boas também que a tribo tem recebido. Inclusive aqui em Fortaleza a gente tem na região metropolitana os índios Chapelas. E lá, durante a festa a festa da Carnaúba, eles fazem muito esse ritual, que é o ritual do toré, tá certo? Uma coisa que a gente sempre tenta relacionar dessa sala com aquela primeira foi a questão que eu já falei para vocês do artesanato em palha, em cerâmica, que é uma coisa que permaneceu, não foi uma coisa que conseguiram tirar, né, da cultura indígena, foi uma coisa que permaneceu.
E outra coisa muito forte assim, também dessa sala é a própria questão da luta indígena. Como foi que o índio, que foi o primeiro habitante, né, lá do Brasil, os donos realmente aqui da nossa terra, como foi que eles, ao longo do tempo, chegaram nessa situação atual de estarem brigando pela sua própria terra, pelo seu próprio reconhecimento, né, enquanto cidadãos, né, para reconhecerem a sua individualidade. Ali naquela partezinha, naquele painel ali, olha, na parede, a gente tem uma série de tribos espalhadas pela região do Ceará. A grande maioria delas não são reconhecidas, ou seja, recebem pouco incentivo, né, do governo para elas serem mantidas e tal. Então, assim, a gente vive hoje num processo onde o índio tem que estar em constante luta. E isso muitas vezes é motivo de questionamento, porque muita gente chega assim, aqueles índios, o governo dá a terra para eles, eles vão lá e vendem as terras que o governo dá. Como é que pode índio hoje em dia de moto, com televisão, celular? Pronto, isso aí é uma estereotipação do índio. Porque você está querendo que o índio do século XXI esteja ainda onde? Lá 500 anos atrás, quando o povo chegou aqui, ele estava pelado andando lá. Gente, não pode. Ele está em constante contato como qualquer um de nós, com civilização, com tecnologia. Então é impossível você querer que o índio ainda esteja igual a 500 anos atrás, né? É até uma certa ignorância da gente. Porque ao mesmo tempo que a gente cria essa mistificação em torno do personagem índio, que a gente quer que ele esteja lá pelado, como era 500 anos atrás, fazendo dança da chuva, né? A gente também, assim, não deixa que ele cresça. A gente quer que ele permaneça, que ele estagne, né? E se ele tenta evoluir, a gente critica também. Então a gente vive nessa batalha, onde o índio ele é reprimido constantemente. E se ele chegou nessa situação de ter que ir para a televisão, de ter que de lutar pela terra, né, ir atrás das leis, né, das coisas que realmente definem ele, que vão dar um suporte mesmo a ele, né, um suporte legal, isso foi uma coisa trazida por nós. Quando eu digo nós, assim, o colonizador, porque nós viemos também os colonizadores, né? Então a gente sempre pensa nisso. Essa sala é feita para criticar o índio, né, para ver essa situação do índio hoje, da luta dele pelas terras hoje, tá certo? Há algum questionamento, gente, sobre essa sala? Alguém quer dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Maria, vocês estão... Não é porque Só absorvendo, só absorvendo. Mas estão entendendo direitinho? Tá legal? Então vamos lá. Podem ficar tranquilos, porque qualquer coisa no fim vocês voltam, tiram fotografia, certo? Essa sala aqui, pessoal, ela chama muita... Essa sala aqui, pessoal, ela realmente chama muita atenção dos visitantes, né? Porque ela realmente tem aquela cara de museu, né? Quando a gente chega no museu, assim, em qualquer lugar, a gente pensa que vai logo encontrar assim, com os quadros, né? Com os móveis, a gente tem muito isso no nosso imaginário. E isso foi uma coisa meio que de propósito, né? Essa sala aqui, ela foi feita em formato de antiquário. O que é um antiquário, Marina? É uma sala onde você tem uma série de objetos expostos, mas esses objetos não necessariamente eles precisam estar ligados por algum tema, eles não necessariamente precisam ter uma conexão entre eles, né? E aqui à primeira vista, a gente olha para essa sala e pensa que móvel, quadro, né, farda, o que tem a ver? Aí eu pergunto, vocês acham que esses homens foram homens importantes para a nossa história ou não? Vocês acham que esse mobiliário pertencia a pessoas ricas ou pobres? Ricas. Aquela farda foi usada possivelmente por alguém rico, de condição, ou por alguém pobre? Rico.
de uma pessoa pobre antigamente? Não, né? Aquela máquina de costura feita de ferro, que até então era um material extremamente caro, será que qualquer pessoa poderia ter? Não, né? Então percebam que o que une todos esses objetos é o ideal de poder, certo? E Mariana, qual é o nome dessa sala? É o poder das armas e as armas do poder. Olha que interessante, é um jogo de palavras. O poder das armas e as armas do poder. Quando eu digo armas do poder, eu posso dizer símbolos do poder. Eu posso trocar essas armas por símbolos do poder. Porque, na verdade, pessoal, essa sala ela vai querer, foi o que eu falei lá embaixo, ela vai querer trabalhar com a gente como foi feita essa construção do poder no imaginário das pessoas. Essa questão ela ficou muito forte depois da Revolução Industrial. Ou melhor, na Revolução Industrial também, mais na Revolução Francesa, desculpa. Isso ficou muito forte. Não só essa questão, né, mas também a questão de você criar uma identidade nacional, uma identidade estadual, local. Depois da Revolução Francesa, você precisava criar símbolos nacionais. Símbolos que criassem nas pessoas o sentimento de pertencimento a um lugar. A partir do momento que eu vejo um símbolo, que eu olho para ele e eu identifico, olha, eu sou brasileira, né? Você também vê naquele símbolo a mesma coisa, você também vê a mesma coisa. Isso é uma forma de unificar as massas. Então, depois da Revolução Francesa, essa questão de você criar uma identidade nacional para os locais, para os países, ficou muito forte. E isso chegou aqui no Brasil, mas chegou um pouco atrasado, como sempre, né? Chegou mais forte mesmo na segunda metade do século XIX, tá certo? E os museus antigamente, pessoal, eles eram construídos mais ou menos dessa maneira aqui. As peças eram doadas pelas próprias famílias nobres que moravam aqui, né? Quem vinha para o museu não era estudante, não eram pessoas humildes, eram essas famílias nobres que doavam os seus objetos e vinham para o museu porque tinham prazer de ver os seus objetos na exposição, né? E interessante que a história que era contada nos museus também, será que era a história das minorias? Será que era a do índio? Será que era a do negro? Não. O museu era só repleto de símbolos de poder, símbolos que vinham advindos das famílias ricas, das famílias nobres, né? Então a gente pega essa sala para ver como é que esses museus eles eram vistos antigamente também. E aí, quem são esses aqui? Alguém sabe me dizer? Olha, sim, são eles, não olhem a legenda, estão proibidos. Esses aqui, pessoal, foram os governadores do Ceará, começando no primeiro ano da República, né? Até ali, depois dele a gente ainda teve mais os quatro, né? Que não estão aqui. Mas, eles estão aqui não é pra gente dizer, olha, esse é fulano, ele esteve no governo entre tanto, fez isso, deixa ele fazer. Não. Esse painel aqui, com esses quadros, eles são para que a gente perceba como era importante trazer esses personagens históricos para dentro do museu, para se criar esse sentimento, como eu disse, de identificação, de você criar uma história para o local. E a partir também do momento de pensar assim, eles foram importantes em vida, então vamos deixar eles serem importantes também depois da vida também. É uma forma de eles não serem o quê? Esquecidos, de você criar uma memória, certo? Então, essa questão dos quadros dos museus é muito para isso, para você guardar a memória desses personagens. Eu posso fazer isso através de um quadro desse, como eu posso fazer também, por exemplo, o nome das nossas ruas. Quem são os nomes que estão nas nossas ruas? O prédio, né? Prédios também, edificações, certo? Delfim Albano. Percebam que as nossas ruas têm nome de personagens históricos, poetas, né? Militares, padres, né? Intelectuais. Então, assim, a gente vai fazer sempre uma menção à nossa história. A partir do momento que eu tenho que ir naquela rua, eu digo, eu tenho que ir lá na Duque de Caxias. Eu estou fazendo uma referência ao Duque de Caxias, né? Que foi um dos primeiros governantes que a gente teve no período republicano, militar. Na Floriano Peixoto, o outro, o Duque de Caxias, Floriano Peixoto, né? As datas também, né? A rua, sei lá, 13 de maio, né? Dia da abolição. Então a gente tem essas referências, até mesmo no nome das ruas. Tudo isso é uma forma simbólica, né? Vamos dizer assim, uma mensagem subliminar, né? Da gente criar esse imaginário da gente mesmo, da história da gente, tá certo? E
aí, falando um pouco, né, sobre esses objetos aqui, já falei quem são esses rapazes aqui, são os governadores. A gente vai para esse objeto aqui, todo mundo pensa que é um baú, mas não, ele é uma urna eleitoral. E aí eu pergunto para vocês, que tamanho é a nossa urna hoje? Desse tamanho. Mas será que a nossa urna desse tamanhozinho é mais ou menos segura do que essa que é desse tamanho? Será que ela é bem segura? Não. Tem perigo. Nossa urna eletrônica, apesar de pequenininha, é muito mais segura do que esse, né? Trambolho enorme, pesado, né? Porque essas urnas, elas já existiam no período imperial, mas elas foram até o período também já da República. Acho que vocês já ouviram falar de um momento chamado, né, da questão do coronelismo, né, que foi muito forte esse processo de coronelismo, que eram os coronéis, eram as grandes oligarquias que viviam, né, espalhadas por todo o Brasil. E nesse período do coronelismo, essas urnas elas eram constantemente saqueadas. Então, a gente trazendo para hoje as fraudes do nosso país, né, que a gente vê todo dia nos noticiários, isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que já acontecia há muito tempo. Essas urnas elas saíam de uma cidade para outra e os votos eram trocados. Por exemplo, todo mundo que está aqui desse lado iria votar no Alisson. E aqui, daqui para cá, todo mundo ia votar no Miguel. Chegou na cidade do Miguel, todo mundo botava os votos aqui, né? Todo mundo aqui votava no Miguel. Quando essa urna ia lá para a cidade do Alisson, o pessoal, os amigos lá do Alisson, né? Os capangas, né? Capangas, ali, caxias, né? Iam lá, pegavam essas urnas, retiravam todos os votos do Miguel e colocavam os votos para quem? Para o Alisson. Tinha credibilidade uma eleição dessa? Não, né? A gente nessa época do coronelismo teve a questão do voto de cabresto, porque os grandes oligarcas, né, os patrões, obrigavam os seus empregados a votarem nos candidatos que eles queriam. Então, querendo ou não tinha como você tirar do poder determinadas famílias, porque essas famílias elas estavam sempre naquele poder manipulando as classes mais pobres. Outra coisa, nessa época não era todo mundo que votava, era uma restrição louca. Mulher não votava, analfabeto não votava, só homem que ganhava até tanto, né? O homem, além de ele ter que ter uma quantia de dinheiro, ter uma fortuna, uma quantidade, ele tinha que ser alfabetizado, tinha que ter tanta idade, então era uma série de restrições que faziam com que o público que votava fosse mínimo. E ainda assim, o que a gente destaca dessa questão é que os coronéis não ligavam para essa lei. Porque eu dizia, não, só quem pode são homens alfabetizados. Mas aqueles empregados lá da fazenda, eles eram alfabetizados? Não, eles não eram. Eles eram analfabetos, mas os seus donos obrigavam eles a votarem, né? Então, era um sistema totalmente fraudulento, era uma coisa mesmo para você perpetuar, né, uma determinada família no poder, tá certo? E aí a gente tem, por exemplo, outros objetos interessantes. Esse é um marquesão, conhecido como namoradeira, porque o pai ficava no meio, de um lado ficava a filha, né? E do outro o pretendente, né? Então, se você não quer que ninguém segure o véu para você, não compre um negócio desse lá para a sua casa, porque vai ficar chato, né? É o segurar a vela mesmo. Vai ficar no meio, segurando a vela, e o casal ficava no do lado. Por isso chamava de segurar a vela. Namorar de cadeirinha. Tem muita expressão. Porque a gente fala energia agora, né? Mas no século XIX não tinha energia. Vamos namorar no escuro, né? Aí vai namorar no escuro, o pai ficava no meio segurando a vela. Isso na realidade de gente rica, porque na realidade a gente pobre era o que? Era os banquinhos, né? Era os banquinhos, isso aqui era na casa da gente rica. A gente também tem que pensar que todo objeto, ele tem a versão dele dos ricos e a versão dele o quê? Dos pobres, né? E como a Aline falou, uma coisa, essa história de segurar a vela, outra coisa interessante também é aquela expressão, isso aqui falando vai fazer as coisas nas coxas. Você sabe qual foi que surgiu essa história de fazer nas coxas? Olha isso. Os escravos, né, como ele falou, os escravos eles faziam telhas, né, eles iam fazer telhas para as casas, para as edificações, e eles colocavam na coxa deles, né, o material para tomar aquele formato da telha, que é exatamente o formato de uma coxa. Só que aí a produção às vezes ficava muito mal feita, né, porque
fazer nas coxas não é sinônimo de que está mal feito, porque elas ficavam certo, né? Como era feito na coxa, ficava uma telha de um jeito, uma telha de outro. Então daí veio a expressão fazer nas coxas, né? É bem assim, coisas capiciosas. Aí, gente, é assim, ó. Por isso que quando a gente estudar a disciplina, a história e antropologia do direito, né? Aí a gente, a princípio era para ser só texto, e aí geralmente todo mundo vem daquela educação quase que bancária, né? O professor tem que dizer e o aluno só vai absorver, né? Aí a gente utiliza os conceitos sem saber de onde eles vêm. Aí todo mundo aqui disse, não quero segurar a vela, não sabe nem de onde é que vem. Aí, de repente, se depara com um objeto que não é escrito, porque você não viu segurar a vela no texto, e aí você entende o que é o conceito de segurar a vela, pelo objeto. Aí daí, né, aquele primeiro estudo, né, que é a direito dos povos sem escrita, aí é pelos objetos que foram estudados dos povos, que futuramente, daqui a 100 anos, seremos nós, os objetos nós deixados para entender o que nós somos hoje. Por isso que a vinda para cá é nesse sentido mesmo, quebrar essas funções. Aproveitando você, obrigado pela metodologia. Pois é, mas é isso mesmo. Tem gente que fala assim, vamos para o museu, aí às vezes não tem nenhuma relação, mas é ao contrário, né? Quando fala aqui da urna, quem que podia votar? Aí o texto de Grécia, quem eram os cidadãos? Homens, maior de 21. Qual a diferença do século XIX, nossa? Né? Quase nenhuma. Quer dizer, tem por causa dos contextos, né? Os homens cidadãos gregos sabiam ler todos, os nossos não. Então não podiam votar. Ou votavam, né, pelo voto de cabresto. Então são essas permanências e os conceitos que acompanham isso que nos fazem entender o que somos hoje. E não estudar um livro e olhar o texto e dizer assim, eu vou fazendo isso. É essa a relação que nós temos que ter aqui. Muitas pessoas, assim, a gente recebe perguntas de cursos assim, que não necessariamente tem a ver, né, com história, com turismo. O pessoal pensa que tem que vir de história, de turismo, de ciências sociais, de antropologia, mas não, o museu ele é um plano para todos, porque o museu, acima de qualquer coisa, ele fala de cultura, de história. E isso é uma coisa que todos nós temos, independente do curso que a gente faz na faculdade. Então é muito importante que às vezes a gente está no curso de exatas, por exemplo, encarnaria, cálculo de tempo. Você sair de sala de aula e vir ter uma experiência dessa, tá entendendo? Porque até para a sua vida é bacana de você ter um conhecimento, você não ser aquela coisa, essa é uma máquina, né? Que você vive só por cálculo. Então você vive uma experiência dessa e vê, como a Aline falou, essa questão de quem podia votar. Os homens do começo do século XX foram elaborar essas leis para dizer o que é que determinava, o que é que fazia uma pessoa poder votar ou não. Ele certamente recorreu lá na Grécia para saber. Ele tinha que ter um fundamento em algum campo. Ele não ia tirar da cabeça dele só que podia votar eram homens livres, tá? E não. Então, tudo puxa, tudo tem uma origem em algum lugar, né? Então é legal a gente ver. Eu sei que você não vai conseguir talvez responder, talvez não sei se alguém vai. Mas não é a do Roger não, será? O quê? Não, né? Tá. É que eu fiquei na dúvida depois pensando, né? Se poderia ser essa a urna, não ser essa a urna, realmente ela, mas ser ela uma delas no tempo, né? Hoje. Não, certamente, pode até ser que seja, porque ela é do mesmo período, né? Ela é do mesmo período. Essa urna, ela durou até mais ou menos década de 30, 40, no início desse século, né? Período no qual o bode ioiô viveu. Então, provavelmente foi, não é essa, né? Mas... E que foi eleito, né? A gente vai ver lá na frente. Ó, e ele falou que tá lá. É o mais interessante. Personagens históricos, por exemplo, né? Nós precisamos deles. Quem não conhece a nossa Praça de Ferreira, né? Mas ninguém conhece quem deu o nome à praça, né? Foi esse senhor aqui, Boticário Ferreira. E aí é legal que a gente fala do Boticário Ferreira e as crianças dizem, ele é dono do Boticário, da rua do Boticário. Não é. Mas assim, o Boticário antigamente ele tinha uma função, era uma espécie de farmacêutico, vamos dizer assim. Ele tanto tinha essa função de fazer medicamentos, né, remédios, como também alguns se especializavam na parte de perfumaria, né, também mexiam com essa parte de perfumaria. Então ele não era daqui de Fortaleza, na verdade, ele era do Rio de Janeiro. E veio aqui para Fortaleza, mas se tornou
uma figura muito importante da nossa sociedade na época, foi eleito para diversos cargos públicos, inclusive para prefeito, né? Que na época não era prefeito, era presidente de província, né, que chamava. E ele foi eleito, e quando ele morreu, como forma de homenagear o Boticário Ferreira, tiraram o nome da praça, que era Praça Municipal ou Praça da Municipalidade, e deram o nome de Praça do Ferreira, como uma forma também, né, de você dar nome aos espaços públicos para fazer referência, né, a dele. A gente teve a questão do passeio público, a própria Praça do Ferreira foi construída na época que ele estava, né, no governo, a gente teve algumas, a Santa Casa de Misericórdia, foram coisas que surgiram durante o período em que ele estava no governo. Então, todos esses benefícios as pessoas entendiam como um motivo para homenagear ele depois que ele morreu, né? E deram o nome da praça para ele, tá certo? E aí hoje a gente vai lá na praça, a gente também tem que pensar nessa questão dos espaços públicos, né? Eu falo muito disso na última sala, mas como é que essa relação do espaço também acontecia? Né? A gente usava o espaço, hoje a gente vai lá na Praça do Ferreira, tudo acontece naquela Praça do Ferreira, né? Tem de tudo lá. Tem show, tem campanha, tem tudo, né? E as praças não mudaram muito nesse sentido. Naquela época também a praça era um local de sociabilidade, era um local de você perceber as diferenças sociais. Na Praça do Ferreira nem tanto, mas no passeio público, no passeio público a gente tinha uma divisão social lá. Era como se eu traçasse uma linha imaginária aqui e eu dissesse, olha, para aí é rico, aqui no meio classe média e aqui os pobres. Então, um espaço que hoje a gente se mistura, ninguém sabe quem é rico, quem é pobre, antigamente você tinha uma divisão de classes num espaço que foi criado para ser público. E o interessante é que as pessoas ricas, cansadas, você já pensou no dia de calor, você tá lá de chapéu, paletó, naquele calor. Muita gente, os ricos, tiravam essas roupas e colocavam roupas mais simples e iam se misturar lá no meio dos pobres, dos mais simples, né? Então, assim, pensar nas relações, né? Os mais humildes também, às vezes, arranjavam roupas mais pomposas para ir para a área dos ricos. Então, perceber como é que esses espaços aconteciam e continuam acontecendo, né? Bom, alguma dúvida sobre essa primeira parte aqui na sala? Não? Vamos lá. Do poder é para a relação de como é que os objetos são percebidos pela gente. Olha que interessante. Se eu pergunto para vocês olham para essas armas, se eu pergunto assim, qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando vocês olham para essas armas? Guerra. Guerra. O que mais? Exército. Né? Morte. O que mais? Exército. Exército, né? Pronto. Exército um pouco mais diferenciado, mas assim, quando eu sempre pergunto, as primeiras palavras que vêm é morte, é guerra, é violência. Poder, né? Pois é, poder, né? Mas o pessoal puxa muito para essa questão da morte, da guerra, por causa da sociedade na qual a gente vive, né? As crianças, meninozinhos assim de 10 anos, 11 anos, quando eu pergunto, fala morte, guerra, violência, tia. Eles dizem assim, né? Mas por quê? Porque o cotidiano faz com que a gente olhe para essas armas e lembre muito mais do lado negativo do objeto em si, que do lado positivo. A gente não lembra que uma arma dessa, se ela estiver na mão de um policial, em teoria, serve para quê? Para nos defender. A gente não para pensar que uma arma dessa também serviu para caça, por uma questão também de sobrevivência, né? Então, assim, a gente sempre dá ao objeto o sentido no qual a gente está inserido, assim, a realidade na qual a gente vive. Como a gente vive num mundo muito violento, assalto direto, violência direta, então a gente acaba atribuindo para o objeto só o lado negativo dele e esquece dos outros.
A arma, ela apareceu ao longo da história em diversas situações. Se fosse para, por exemplo, limpar a honra de uma família, né? Quando alguma filha era deflorada, né? Ou então para tomar alguma coisa de herança, né? Então, assim, as armas, elas apareceram, a própria dominação, né? Dizem que a nossa dominação pelos colonizadores, ela jamais teria acontecido se não fosse pelo uso da arma branca. Porque os índios, em termos físicos, eles eram muito mais fortes e eram muito mais acostumados a essa questão da guerra do que os próprios brancos, né? Mas o branco tinha uma coisa que eles não tinham, arma de fogo, né? Então percebam que o objeto, ele toma diversos sentidos ao longo da história. Dinheiro da mesma forma. Olha que interessante, a gente pode pensar o dinheiro não só dessa relação dele com o poder, mas aí eu pergunto, por exemplo, olha aí a hipocrisia, vamos discutir aqui as hipocrisias da vida. Hoje o que é que a gente tem na nossa cédula? Imagens de quê? De animais, né? Por quê? Isso serve para fazer uma apologia a quê? A fauna, a flora, a preservação da natureza. Aí eu pergunto, o dinheiro, ele vem da onde? Ele é feito de quê? Papel, não? Papel vem da onde? Da árvore. Para eu ter uma árvore, eu preciso fazer o quê? Desmatar. Então, ao mesmo tempo que eu faço uma apologia, eu estou destruindo. Entendeu? E a gente para pensar nisso no dia a dia? Não. A gente olha para o dinheiro e só pensa o quê? No poder monetário dele. Por quê? Porque a gente precisa dele para comprar, para ter. A gente não para pensar nessa questão das figuras que tem na cédula. A gente não para pensar que ele é o motivo de você ter uma divisão social, de você ter o pobre, de você ter o rico, de você ter aquele que gasta, esbanja, de ter aquele que está ali na esquina passando fome, pedindo esmola. Então, o objeto faz com que a gente tire essas reflexões. É isso que eu quero que vocês observem. Vocês passem a olhar para o objeto e questionar, tá entendendo? Não só ver como um objeto mesmo, entendeu? E aí a gente questiona. Aqui a gente tem essas cédulas já do período republicano, né? Alguns do Império, mas a gente tem ali as moedas, colônia, Império e República, né? O pessoal pergunta muito o que é aquilo ali do canto, né? É para cunhar as moedas, né? Você vê que essas duas que estão bem do lado foram cunhadas nessas formulas, tá certo? Qual da época do Império? Aqui, ó, essa, por exemplo, ó, essa daqui, ó, Império do Brasil, ó. Não, até porque naquela época não... Só moeda. Eram mais moedas, né? E aqui, olha, você vê, olha, a figura do Dom Pedro. Uma coisa que eu vou falar pra vocês que é muito bacana da gente questionar. Vocês estão vendo aqui o Dom Pedro II, ó? Esse senhor aqui, barbado, velho, né? Será que ele parece com aquele gatão ali da foto? Não. Aquele ali é o Dom Pedro II também. Mas por que a gente só conhece esse Dom Pedro II aqui? Aquela barbado. Aquela do Face? Ave Maria, mulher. que dá um Photoshop. Não é? Pois é. Mas essa ideia de mostrar o imperador velho surgiu no período republicano. Olha que interessante. Os republicanos queriam passar para a sociedade uma ideia de atraso, de retrocesso. Então eles começaram a publicar sempre essa foto do Dom Pedro Velho para que as pessoas pensassem assim, nós precisamos de um novo momento, que no caso seria a República. Então, mais ou menos isso. Eles queriam passar, é como se eles dissessem assim, o que é que vocês querem? Votando, ou melhor, elegendo esse imperador que está velho, que só representa o atraso, o retrocesso. A gente precisa de um novo momento, precisa de uma nova forma, né? Então, isso ficou, olha, nas próprias cédulas a gente vê fotos dele o que? Já mais velho. A gente nunca vê, isso aqui é uma obra rara no Brasil. Poucos lugares do Brasil tem fotos, assim, quadros, pinturas dele jovem. E isso nasceu na época do republicanismo. Aí a gente só uma ressalva assim. Como a gente não conhece a história de Dom Pedro, mas só a história do Brasil, que está aí como personagem, ele é uma das pessoas mais cultas, né? No sentido, por exemplo, ele que trouxe a Escola de Belas Artes para o Brasil, Jardim Botânico, ele que fazia, por exemplo, tem várias visitas deles ao Egito. Então, era uma pessoa extremamente conhecedora, só que o nascimento da República que nós vivemos hoje precisava, né, atrasar o Império. Para atrasar o Império, não podia colocar um jovem, né, uma imagem jovem, tinha que colocar uma imagem de velho. Porque na sociedade, o que é que nós olhamos? Daqui a uns anos nós seremos velhos, né? Não, velho não, precisamos do novo. Então, essa história do atraso está essa simbologia, né?
Daí, poder das armas é as armas do poder. As armas do poder é o simbólico. E olha que interessante, essa questão de ser muito polido veio tudo da criação que ele teve com José Bonifácio, que também era um homem extremamente polido. Né? Quando Dom Pedro I voltou para Portugal e deixou o Dom Pedro II aqui no Brasil, quem tomou conta da educação dele foi o José Bonifácio. Né? Então ele era um cara extremamente culto, a gente vocês vão achar até engraçado, mas no ano passado a gente teve um evento aqui no museu que foi assim, um tanto quanto estranho, que é uma coisa fora do cotidiano. Mas tem uma instituição, não sei nem dizer o que é, um grupo, não sei, que são imperialistas, que são descendentes do imperador. E aí é muito engraçado, porque eles fizeram, primeiro, tem uma imagem do Dom Pedro II ali na praça, quase de frente para a Matriz. Na Caio Prado. Na Caio Prado, pronto, ali não tem aquele busto dele, né? Primeiro eles fizeram uma cerimônia lá, tocaram banda de música para a imagem, para o busto do imperador. Depois eles vieram andando aqui para o Museu do Ceará, pediram para a gente descer um quadro, né? Quando eles chegaram lá embaixo que viram o quadro, eles fizeram assim, reverenciaram, trouxeram o príncipe, certo? Que a gente tem um príncipe que é descendente do imperador. Olha aí o babado. Ele veio aqui, né? Então é engraçado a gente pensar como para certos grupos isso ainda é uma coisa que existe, valiosa, tá entendendo? Uma coisa valiosa, entendeu? Pediram pra gente colocar as cadeiras vermelhas lá embaixo, assim, uma coisa mesmo assim bem simbólica para fazer essa referência ao imperador Dom Pedro II. A gente vai mais de século que já está na República e para eles ainda eles encaram esse rapaz lá como príncipe mesmo, eles chamam ele de príncipe por ser descendente do imperador Dom Pedro II. Eles têm um sonho, né, em voltar, né, isso, o império, isso, justamente. Para eles o império foi o melhor momento do Brasil e ele deveria voltar, né, para certos grupos. Ali assim, na história deles, quando falam, que o Dom Pedro foi um dos melhores. Isso, e se você parar bem para pensar, foi. Né? É porque, querendo ou não, o Brasil ele já foi criado meio assim, desculpa o termo, mas meio desmilinguido, assim, as coisas aqui nunca foram corretas como deveriam ser. A gente veio de um processo de escravidão totalmente diferente, de povoação, totalmente diferente do que a gente tinha, por exemplo, na América do Norte, né? Do que aconteceu nos Estados Unidos. Lá, o povoamento foi totalmente diferente. Lá a gente não teve o escravo, assim, como foi aqui. Lá as pessoas tinham uma chance de ascender socialmente. Aqui a gente já foi mesmo escrachando, né? Pegou o povo dos índios, matou os índios, fez tudo. Depois pegou o povo dos escravos, fez aquilo tudo com os escravos. Então, assim, foi difícil, acho que em qualquer momento da história, tenha sido na colônia, no Império, na República, foi difícil, de qualquer maneira, você ser correto no Brasil. Infelizmente, é ruim da gente dizer isso, mas o que a gente vê hoje na televisão é apenas um reflexo de toda uma história. Não é uma coisa de ontem, não é o PT, não é o PSDB, não é o PMDB, não é. É uma coisa histórica, que vem de muito antes. Você tinha um governador polido, que, segundo memorialistas, que tinha realmente um senso, como muitas pessoas retratam isso, que tinha realmente esse senso de proteção, que tinha muita vontade de fazer muita coisa pela sociedade, mas a política já era corrompida, tá entendendo? A estrutura, as oligarquias, tudo já era muito corrompido. Então, infelizmente, é histórico, não é uma coisa de hoje, né? Então, ai meu Deus, pensando parar de falar de política, esse negócio me defende. Eu me lembro que a gasolina vai ser muito legal. Pois é. A gente já falou do Dom Pedro, né? Ali a gente tem o barão e a baronesa de São Leonardo, né? Eles são o exemplo, por exemplo, de pessoas que vinham para o museu porque faziam muito pela sociedade, era o que a gente chamava de beneméritos, né? O barão de São Leonardo, que era Leonardo o nome dele, ele era mais para o lado financeiro mesmo, mas quem fazia as obras mesmo de caridade era a baronesa, a Aline Michel, que era uma francesa, né? E aí quando eles morreram, como forma de homenageá-los, né, a própria Santa Casa de Misericórdia, que eles fizeram muito pela Santa Casa, tem fotos deles lá também, né? Eles estão enterrados no cemitério de São João Batista. Naquela época, se a pessoa fosse muito boa para a sociedade, fosse um membro benemérito mesmo da sociedade, era cedido para eles um espaço público no cemitério.
cemitério, o senhor não teria que pagar, porque as famílias realmente pagavam fortunas para ter um melhor espaço no cemitério, como eu falei para vocês. Mas dependendo, eles poderiam até receber do Estado mesmo um mausoléu. E foi o caso deles. Eles têm um mausoléu no cemitério São João Batista, né? Dele e dela, barão e baronesa de São Leonardo, certo? Passeia lá. E eu aconselho, porque eu sou suspeita para falar do cemitério São João Batista, meu filho da eu ando dele de trás pra frente, a gente tá tudo lá. Aqui, rapidamente, né, para a gente não se delongar, essa sala também, fazendo uma relação com a sala anterior, a questão do poder, a escrita. Será que a escrita também não era um símbolo de poder? Era todo mundo que tinha acesso à escrita, à educação, ao ensino, antigamente? Não, né? Se hoje, que é hoje, ninguém, não é todo mundo, imagina antigamente, né? Essa oportunidade de você ir para um colégio, de você estudar, era realmente uma coisa da elite, né? E o que a gente sempre trabalha nessa sala, rapidamente, é a questão também do homem e da mulher, como é que essa questão da educação se deu para os dois, porque as mulheres iam para as escolas para aprender a serem donas de casa, eram as chamadas escolas domésticas, já os homens iam para ser intelectuais, né, médicos, advogados. Uma coisa interessante aqui em Fortaleza, a gente não tinha grandes escolas. O Liceu, o Ateneu, eles vieram justamente dessa necessidade de você criar escolas boas e grandes para atender a esses filhos da elite que até então precisavam sair daqui de Fortaleza e ir para outro estado, ir para fora do país para poder ter uma educação boa, de qualidade. Então o Ateneu, né, o Liceu veio dessa necessidade. E foram desses primeiros colégios que a gente tirou uma gama muito grande dos nossos intelectuais, né? Antônio Salles, Rodolfo Teófilo, vieram desses colégios, né? E aí, num universo que até então era um universo masculino, dominado pelos homens, a gente tem a Raquel de Queiroz, né? Que foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Tomou um grande destaque devido ao livro O 15, né? Falando sobre a seca de 1915. E percebam que o livro de Dona Raquel de Queiroz nunca esteve tão atual como agora. 100 anos depois, esse ano faz 100 anos da seca do 15 e nós estávamos, assim, agora graças a Deus está dando uma chuvinha, mas até algumas semanas atrás a gente estava passando por uma seca terrível, né? A gente ainda está, na verdade, né? Ainda não passou, mas percebam como 100 anos depois o livro está super atual, porque vai falar que ela, apesar de narrar a realidade da época, muitas coisas você pode puxar para os dias de hoje, fazendo uma adaptação, mas você pega, né, assim, coisas que ela falou na época para agora. A gente também tem ali a Padaria Espiritual, né, que foi uma agremiação literária importantíssima para a nossa história. Essa agremiação literária, ela só durou 6 anos, foi de 1892 a 1898, né. O líder dela era o Antônio Salles. E Mariana, por que ela foi criada? Eles, os intelectuais, se juntaram no período chamado Fortaleza Belle Époque. Acredito que vocês já ouviram falar. Segunda metade do século XIX, Fortaleza começou a se desenvolver rapidamente e começou a adquirir hábitos da Europa, principalmente da França. Então aqui, as roupas, a arquitetura começou a ser modificada, a literatura passou a ser a francesa. Então eles questionavam esse afrancesamento da cidade. Por que não ler os nossos autores? Por que ler literatura francesa? Era uma coisa que eles questionavam no Pão. Pão era o nome do jornal que eles escreviam, o Pão, né? Padaria, o Pão era o jornal, eles eram os padeiros, né? Porque escreviam. E eles questionavam, não só essa questão da literatura, como tudo. É tanto que eles usavam pseudônimos para não serem descobertos, né? Nomes falsos. Mas eles foram descobertos e a agremiação teve que ser desfeita. Mas ela ficou tão marcada que até hoje, né, na história das letras, o pessoal estuda a história da padaria espiritual, certo? E aí aqui a gente faz um contraponto também. A gente pode trabalhar, por exemplo, a diferença entre a literatura letrada e a literatura popular, né? A gente pode a evolução da escrita, né? Da escrita à mão, passando pelas escritas da máquina de escrever, chegando hoje no nosso computador, tablet,
sociedades de consumo, onde eu faço tudo com a intenção de quebrar rapidamente para eu ter que comprar uma coisa nova, né? Antigamente as máquinas, não só as máquinas, mas como qualquer coisa, era feita para durar a vida toda. Hoje em dia elas são feitas para durar um ano no máximo, para quebrar logo e a gente ter o quê? Necessidade de comprar outro. E às vezes a gente compra sem nem mesmo precisar, só porque a gente sente a necessidade de ter alguma coisa mais. Ah, tem um iPhone 5, minha amiga tem um iPhone 6, o meu tá bonzinho, mas eu tenho que ter um 6, porque o 5 não é mais, né, moderno. Né? Então, vamos lá? Aqui, pessoal, nossa sala, né, escravidão e abolicionismo, certo? Essa foi a sala que eu falei para vocês que a gente ia encontrar o quadro. Percebam que as portas, né, são as portas daqui, porque essa cerimônia de assinatura da libertação dos escravos aqui em Fortaleza aconteceu nesse prédio, quando ele ainda era Assembleia. E aí, através desse quadro, que se chama Fortaleza Liberta, a gente pode tirar muitas coisas dele. Percebam primeiro, no momento que era para ser do negro, que estava libertando os escravos, qual é a única criatura que não está no quadro? O negro. O negro. Porque a nossa historiografia foi escrita por brancos e elitistas. Para não dizer que não tem nenhum, lá naquele cantinho ali, olha, vocês estão vendo o segundo ali? Era uma pintadinha do rapaz. Aquele rapaz ali é o nosso dragão do mar. Que, né, Francisco José Nascimento, o dragão do mar, que se tornou o símbolo da resistência contra a escravidão. Por quê? Porque ele se negou a traficar os escravos aqui de Fortaleza, o Chico da Matilde. Então é interessante como a gente vai do dragão do mar passear no final de semana, mas a gente não sabe por que não está aquele sempre o dragão do mar, quem foi o dragão do mar, né? E a gente só para pensar nessa figura, geralmente no dia da celebração da libertação, né, dos escravos e tal, mas está ali ele. Outra curiosidade desse quadro, essas pessoas não estavam, esse quadro foi pintado depois, e essas pessoas pagaram para ter os seus rostos colocados nesse quadro. Porque para eles era importante terem feito parte de um momento que é histórico. Porque nesse momento você ser abolicionista significava você ser uma pessoa que tinha ideais modernos, ideais progressistas. Então as pessoas, os nobres da época, queriam ser lembradas como pessoas modernas. Então eles pagaram para o pintor para ele colocar a carinha. Percebam que a carinha era bem diferente, um de cada um, né? Aquele povo que é tudo igual, né? Todo mundo aqui é diferente. Né? E aí a gente questiona muito isso. Ceará, terra da luz. Por que é Ceará, terra da luz? Por quê? Da libertação, do feito, né? Do dragão do mar. Pronto. Não, Não pelo dragão do mar, mas pela questão da libertação mesmo, como você disse, né? O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão, né? Mas, será que foi por bondade? Ah, porque a gente era bonzinho, oh meu Deus. Questão de interesses, a gente vai já discutir isso, né? O Ceará terra da luz, porque nós somos a primeira província a abolir. O primeiro local a abolir foi Acarape, que hoje é Redenção, né? Depois a gente veio para Fortaleza. Acarape foi em 1883. Aqui em Fortaleza foi em 84, né? O Ceará, isso. No fim de 84, o Ceará aboliu como um todo, né? E em 88 somente o Brasil. E aí, Mariana, foi bondade? Não, pessoal, não foi bondade, certo? O processo de escravidão aqui no Ceará ele aconteceu um pouco diferente, por quê? Porque aqui no Ceará nós não tínhamos escravos de produção, né? Nós tínhamos, a gente nunca pode dizer 100%, mas assim, a nossa grande mão de obra aqui, escravo, era escravo doméstico, era aquele usado para os trabalhos mais de casa, né? Ou então escravos que eram emprestados para outras famílias, para fazer serviços para as outras famílias. A gente não tinha aquele escravo de produção, como você tinha em Pernambuco com cana-de-açúcar, como você tinha lá, por exemplo, no Sudeste, no café, né? O nosso escravo
mais doméstico, a gente não tinha uma quantidade muito grande. A nossa principal mão de obra aqui era a vaqueira, era o vaqueiro. Por que, Marina? Porque o negro era um objeto, e quando eu digo objeto, eu estou querendo realmente dizer objeto. Eu não estou dizendo errado, eles na época eram vistos como objetos. O negro ele era um objeto extremamente caro, então não valia a pena para um dono de, um proprietário, ter um escravo caro que durante metade do ano não ia lhe servir para nada, porque o algodão, que era a nossa outra economia, a gente tinha um binômio, algodão e pecuária. O algodão é só metade do ano, então eu ia ter escravo metade do ano e na outra não? Não tinha porquê. Pecuária, eu ia deixar os meus escravos livres lá com os gatos para eles fugirem na hora que quiser? Não. Então a nossa mão de obra aqui foi a do vaqueiro, que eram os homens mestiços, que já vinham desse cruzamento dos portugueses com os índios, com negros também. Pegava o vaqueiro e colocava ele para tomar conta das plantações, ou das plantações de algodão e do gado. Então, por uma questão mesmo de interesse econômico, a gente libertou os negros primeiro. A gente teve uma pequena safra aqui, não sei se o termo é esse, mas a gente nunca teve ouro. A gente teve ouro aqui no Ceará, na região ali do Cariri, a gente teve um ciclo do ouro, pequeno, mas cheio. Talvez nesse ciclo do ouro foi talvez o local onde a gente teve mais escravos negros aqui, porque o ouro precisava realmente de uma mão de obra mais pesada. Mas tirando esse ciclo que a gente teve no interior, a nossa mão de obra aqui era vaqueira, então não precisava manter a escravidão negra, certo? Essa lei foi feita, antes dela a gente teve outras leis, acho que vocês sabem, a gente teve a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico dos escravos. A gente teve a lei do ventre livre, que proibia que as crianças que nascessem a partir do sancionamento da lei, elas fossem escravas, A partir daquela lei, quem nascesse não seria mais escravo. A gente teve também a lei sexagenários, que era a partir de 60 anos. Todas leis muito fajutas. Por quê? Porque mesmo com o tráfico continuava existindo. Uma curiosidade, porco de galinhas. Porco de galinhas. Todo mundo adora, eu adoro, E maravilhoso, cheio de galinhas assim, bonitinho, tadinho. Por que é porco de galinhas? Porque pra lá, gente, o tráfico, mesmo depois da lei que proibia, continuou direto. E por que é porco de galinhas? Porque olha que legal, os negros, eles iam traficados dentro dos navios, eles ficavam deitados embaixo, um negócio assim, dessa altura. Eles iam deitados a viagem inteira. E quando o navio aportava lá no porto de Galinhas, os comandantes lá dos navios gritavam: olha as galinhas, olha as galinhas. As galinhas, na verdade, eram os negros que vinham traficados. Então foi daí que ficou esse nome Porto de Galinhas. As galinhas eram os negros que iam traficados para lá. Outra coisa, lei do sexagenário. A partir de 60 anos o escravo não é mais escravo. Meu povo, o escravo não durava 30 anos. Como é que com 60 ele ia ser livre? Me poupe, Enganação total. Lei do ventre livre. A criança nascia, vou soltar ela no meio do mundo, A criança tinha que ser mantida escrava um certo tempo com a mãe, com o pai. Porque como é que eu ia soltar um monte de criança no meio da rua, Então, assim, são leis sem noção. Muitos escravos continuaram escravos, porque precisavam ganhar, não tinham outra forma de trabalho. Então, quando eram libertos, não encontravam emprego muitas vezes. Então, era uma situação muito complicada. Essa história da escravidão no Brasil é muito complicada porque os mercadores chegavam na África, habitavam os negros. Assistam 12 anos de escravidão, que é um filme muito bom, ganhou ano passado, o melhor filme. Apesar de ser uma escravidão norte-americana, mas nessa questão dos maus tratos, da forma de viver, é praticamente igual a daqui. Então, lá era o negro liberto, o cara era músico, era violonista, ele foi chamado para fazer um concerto em algum lugar, raptaram o cara e venderam o cara como escravo, o cara já sendo liberto. E ele passou 12 anos como escravo, passando pelas piores humilhações que, assim,
tem uma expressão chamada lei do fogo, né? Isso, a dar fogo, Não, sou lei do fogo, né? Acho que é o dedo, acho que essa expressão está relacionada ao dedo que nasceu já livre, né? Justamente, fogo, catar alforria, né? Porque a alforria, ela era, ou seja, era montada. Às vezes o escravo passava a vida toda trabalhando para poder comprar a sua alforria, né? E muitas vezes não conseguia, porque eles ganhavam tão pouco, né? E é engraçado porque os patrões diziam assim, olha, se você trabalhar muito, você vai chegar na hora que você vai conseguir comprar a sua alforria. Só que eles cobravam dos negros, por exemplo, a alimentação, eles cobravam. Então era aquela dívida que nunca acabava. Era mesmo que você comprar um carro com aqueles juros que no final você paga 2 carros, né? Se você nunca termina de pagar, era a mesma coisa. Então, assim, os escravos passaram realmente por toda essa questão histórica, né, muito triste. E aí a gente chega no ponto, será que a escravidão realmente acabou? E quando eu falo escravidão, eu sempre penso, é a questão do que eu falei, a alegoria, imaginada, o personagem. Eu penso em quem? No negro. Se fosse só o negro, a escravidão tinha uma condição. Ela não é a tua cor, não é a tua religião. Naquele período até que era pela tua cor, era pela tua religião, mas hoje a escravidão é uma condição. Aqueles mineiros que ficam naquelas minas, aquilo é escravo. Ganha pouco para ficar num trabalho horrível daquele. Tá entendendo? As mulheres que são traficadas, as crianças que são traficadas, isso é escravidão. A gente não pode só pensar na escravidão como uma coisa do negro, mas sim como um estado. É uma condição. Né? Ser escravo é você estar numa condição de escravo. Certo? E aqui eu tenho, né, 2 objetos que as crianças da Maria chegam mais direto. O maracatu, né? Aqui a princesa do maracatu e aqui a calunga, que é um semideus. Acho que vocês, não sei se vocês já foram na Criança Olímpia, mas todos os anos a gente tem o carnaval dos maracatus, que é uma forma, né, cultural da gente trabalhar um pouco dessa influência negra. Durante muito tempo, a gente, quando eu digo assim, a sociedade em si, ela quis dar a entender que o brasileiro ele era feito de índio e branco, como se o negro ele fosse uma parcela que não tinha representação, quando na verdade não. A gente é feito das 3 raças, então através do maracatu a gente acaba pegando essa nossa referência cultural adquirida na África. Obviamente que aí a gente já tornou uma alegoria, uma coisa carnavalesca. A calunga, por exemplo, ela não existe lá na África. Ela é uma divindade, ela é um semideus afro-brasileiro. Porque ela vem aquela questão da cor, das roupas da África, mas é uma criação brasileira, assim. Né? A calunga ela é um semideus afro-brasileiro. E aí a gente, o pessoal questiona muito, né? O pessoal que é fisiólogo não gosta muito dessa estrutura aqui, né? Que colocaram ela, questiona muito. E as pessoas jogam essas moedinhas acreditando porque ela realmente é tida como um objeto de símbolo de riqueza, de poder, de sorte. Então o pessoal joga essas moedinhas acreditando que vai realizar pedido, mas isso não tem nada a ver com a personagem calunga. Realmente ela é dita mesmo como um semideus, como uma divindade que desfila lá no Maracatu. Você tem as alas, e na ala tem a ala das orixás, das baianas. Aí tem uma negra, chamada negra do passo, que vai com a calunga aqui dançando com ela, como se a calunga fosse espalhar, né, coisas boas, né? Mais ou menos essa ideia. E aqui na ala da corte, que é a princesa do Maracatu. Essa história do Maracatu, ela na verdade veio de festas que aconteceram aqui em Fortaleza, chamada Coroação do Reino Mundo. Essas festas elas aconteciam antes da abolição. Depois da abolição, elas foram proibidas. Então, durante muito tempo aqui em Fortaleza, você não teve nenhum movimento cultural que fizesse alguma relação com os negros, né? Meio que ficou estagnado, aquela coisa foi esquecida, que era a influência negra. Então, de 30, 40 anos para cá, foi um pouco mais visível. A gente tem maracatus até de 80 anos aqui, mas não era, quando eles foram criados, eram coisas mínimas que ninguém via, não é como hoje que a gente conhece realmente o maracatu. E o nosso maracatu ele é diferente do maracatu do Maranhão, ele é diferente, né? Porque ele é mais compassado, mais lento, as alegorias são diferentes, então, apesar de ter o mesmo nome, é diferente, tá certo? E é isso. Daqui dessa sala, vocês têm mais alguma coisa? Vocês querem saber? Aquele livro ali, ó, dele tem a lei, né, libertação escrava, a lei
onde foi assinada a libertação dos escravos na província do Ceará, né? Só que não. Essa mesa aqui, pessoal, a gente colocou ela de propósito, botou a legenda mesmo assim errada, para vocês verem como é fácil da gente enganar, né? Antigamente os museus, eles não são como hoje, que você tem toda uma catalogação, uma preocupação. Antigamente você pegava objetos e criava histórias para os objetos. É o chamado objeto biografado. Você cria uma biografia para aquele objeto. Essa mesa você vê logo, ela não era. Olha os pés dela. Ela tem tipo um coelho, um lobo, são animais. Essa mesa ela era usada para fazer a limpeza dos animais. Você caçava o bicho, botava ele aqui e fazia a limpeza dos animais. Essas cadeiras nem delas são. Como é que a pessoa vai sentar aqui? Que diabo de coxa tão fina é essa, debaixo da mesa? Né? Então, assim, a gente botou meio que foi meu proposital para a gente explicar para vocês o que é um objeto biografado. E antigamente os museus faziam muito isso. Criava história para os objetos, certo? Sem ter realmente uma certeza da procedência. Alguma dúvida dessa sala? Ou posso sair, 3 minutos, não quero dizer nada. Bora participar. Aqui a gente vai só correr um pouquinho, né? Aqui a sala do Padre Cícero, fala um pouco dessa figura dualista que foi o Padre Cícero. Aqui a gente questiona muito a questão do Padre Cícero, o santo e o homem, né? Que em vida foi político, foi amigo do Nogueira Scioli, que era conhecido como os piores, né? Governadores que o Ceará teve, né? O oligarca, cruel, que mandou matar muita gente. O Padre Cícero era amigo dele, então muitas pessoas criticam essa posta santidade que surgiu lá em Juazeiro quando ele foi celebrar uma missa e na hora da missa ele deu uma hóstia para uma beata e a hóstia se converteu em sangue. Né? A igreja nunca reconheceu esse milagre do Padre Cícero, é o milagre da beata Maria de Araújo. Inclusive a igreja católica proibiu o Padre Cícero de celebrar missas lá em Juazeiro, mas mesmo assim a fé dele só aumentou cada vez mais e hoje Juazeiro é o Juazeiro por causa do Padre Cícero. Né? Que a gente tem os ex-votos, né? Que são manifestações de fé, as pessoas fazem promessas e quando curadas de determinado parte do corpo, de doença, vão lá e deixam lá em Juazeiro. A gente tem em Juazeiro e tem Canindé também, que são festas de Assis, né? As partes do corpo que foram curadas, é o chamado ex-votos, certo? Aqui é a sala de Fortaleza, essa maquete, ela foi produzida a partir dessa primeira planta, de quando Fortaleza era vila. Essa planta ela é de 1726, né? Obviamente que a cidade, a vila não era tão bonitinha como está aqui, né? Mas como a gente fez uma réplica fiel do que tem na planta, né? Então a gente deixou ela assim, né? E aí a gente pode ver algumas estruturas, por exemplo, Fortaleza. O próprio nome da cidade, Fortaleza, veio de forte. O forte talvez seja o nosso maior símbolo, né? Porque esse forte era o Forte de Schunenburg, construído durante o governo, no período em que os holandeses estiveram no poder aqui no Ceará. Primeiro foram os portugueses, depois os holandeses tomaram, depois os portugueses retomaram esse poder. Então, na época dos holandeses, o Forte de Schunenburg, onde hoje é a 10ª região militar, ali de frente para o mercado central, né? Eram os holandeses, era de domínio holandês. Uma coisa que a gente questiona muito, olha, os canhões. Percebam que os canhões eles estão apontados para fora e para dentro da cidade. Eles eram muito mais utilizados para dentro do que para fora. Porque, olha, para fora, qual é a história? Vamos botar os canhões apontados para o mar, porque as invasões viriam pelo mar, de outros povos. Mas só que aqui em Fortaleza, gente, a nossa parte ali da praia, ela é rasa. Qualquer navio atola ali. Então, não tinha esse perigo de invasão por mar. O maior perigo realmente poderiam ser das insurreições indígenas, ou seja, dos índios que ficavam mais adentro do território que poderiam invadir a vila. Então, esses sonhões eram instrumentos de, vamos dizer assim, para você persuadir, para você amedrontar realmente essas possíveis insurreições que poderiam vir. A gente tem essa
casa grande, chamada Casa de Câmara e Cadeia. Nas vilas, eram as primeiras instituições a serem feitas assim, eram as casas de Câmara e Cadeia. Quando você ia fundar uma vila, fazia logo uma casa de Câmara e Cadeia, porque ela servia como administração e como cadeia pública, certo? A gente tem um pelourinho, né, que era onde os escravos eles geralmente eram vendidos, né? Ou também próximo, castigados. A forca, porque na época a gente tinha a pena de morte, coisa que hoje a gente já não tem. A igreja, mostrando pra gente um pouco da questão da religião católica, né, da catequização vinda, trazida pelos jesuítas e outras companhias, né, de Portugal. E a gente tem aqui o Riacho Pajeú, que no passado era extremamente importante, porque a gente se orientava geograficamente por ele, e também era um lugar onde onde as pessoas estudavam a lavar roupa, né, para pescar, para fazer várias coisas, e hoje em dia ele está esquecido. A gente passa ali pela Dom Manuel, ali perto da prefeitura, vê aquela pracinha ali, pensa que aquilo ali é um esgoto, é um canal, mas aquilo ali é o Riacho Pajeú. De dentro do Mercado Central a gente também vê o riacho passando, né? Então é um lugar de memória, mas onde a memória ela foi perdendo significado, as pessoas não sabem, né, que ali é o famoso Riacho Pajeú, né, daquela musiquinha, né? O Rio Pajeú foi desagando no Brasil, né? Pois é, então é isso. Essas cruzes, o pessoal sempre pergunta, Mariana, tinha essa forma de cruz espalhada? Não, tinha não. Só que como a maquete ela é perfeita, a planta, a gente colocou as cruzes. Quando essa planta era mandada para Portugal, essas cruzes indicavam que esse território estava sob o processo de catequese. Né? Uma forma da metrópole portuguesa de saber que a catequese estava acontecendo nessa vila, certo? Aqui a gente já tem a fortaleza. Quando virou Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que era Forte de Chunemburgo, virou Forte de Nossa Senhora da Assunção, e depois, né, a Nossa Senhora da Assunção virou a nossa padroeira, né? Aqui é a Santinha. A bichinha já está pronta com a sala. Tá assim, bem fica. E aqui já é a Fortaleza do século XIX, né? A coluna lá da Praça do Ferreira, né? A coluna da hora, né? Ela foi instalada lá para que as pessoas começassem a se disciplinar. Não bastava só a cidade se desenvolver financeiramente, economicamente, mas as pessoas continuarem com seus hábitos de vila. Você precisava colocar na praça pública um relógio para que as pessoas tivessem a noção de hora para acordar, de trabalhar, de passear. Surgiu também aquela questão de que o tempo é dinheiro, né? Então as pessoas precisavam criar essa disciplina. Como nem todo mundo tinha condições de ter um relógio desse aqui em casa, que era um objeto de luxo, você colocou um relógio grande na praça principal para que todo mundo criasse essa disciplina, certo? Aqui, olha, a Praça José de Alencar, antigamente. A Rua Barão do Rio Branco, olha a mudança aqui da arquitetura das casas, né? Aqui bem interessante a mudança do nome das ruas. Como eu falei para vocês lá naquela primeira sala, até a segunda metade do século XIX, as ruas tinham nomes assim. Rua Formosa, Rua das Flores, Rua das Almas. E na segunda metade do século XIX, esses nomes foram trocados por nomes de personagens históricos para reforçar a questão da construção histórica, da construção da identidade, né, no caso aqui local, você criar uma memória para o lugar. O pessoal fala muito da história da cachorra magra, acho engraçado o nome. Hoje lá é a Rua Marechal Deodoro, que todos os anos no carnaval tem o tal do bloco das cachorras, né, das cachorras magras, olha aí. Mas quem eram as cachorras magras? Eram as retirantes que vinham fugidas da seca, que iam se prostituir lá nessa rua. Então os homens, quando iam atrás de prostitutas, diziam, vão lá nas cachorras magras. Né? Então percebam, olha a apropriação, olha como foi que uma história tão triste se tornou bloco de carnaval. Né? Então olha aí como as coisas, né? A história é muito interessante, da gente ver como as coisas, o sentido mudou. Uma coisa que era extremamente triste, né, o fato da prostituição em si, de mulheres passando fome, né, violentadas, né, hoje em dia virou blocos de carnaval. Lá a gente tem um bloco das cachorras, né, na Rua Marechal Deodoro, que é a antiga Rua da Cachorra Magra, tá certo? Aqui a gente tem as drágulas ou gárgulas, as famosas bocas de jacaré, né, por elas escorria água da chuva.
elas são inspiradas nas gárgulas francesas. A gente vê aquele filme do Corcunda de Notre Dame, né? Vê aquelas catedrais góticas, né? Sempre a gente tem os dragões, os leões, assim, com a boca aberta. Era para escorrer água da chuva. Então, como você trazer as gárgulas era muito caro, porque era em ferro fundido, a gente adaptou para as bocas de jacaré, que é no latão, que já é um material muito mais simples, não é material nobre. E aí tinha a mesma função de escorrer a água da chuva, mas não era caro da gente fazer. E elas foram proibidas na década de 20 porque molhavam as pessoas que passavam muito bem vestidas, né, de chapéu, vestido. Então elas foram proibidas. Algumas instituições, casas, mantiveram as bocas de jacarés, mas isolaram para não descer mais, não escorrer mais a água da chuva, certo? Aqui o Vale do Passeio Público, como eu falei para vocês, era um lugar, uma praça pública, que você tinha uma divisão social no espaço público. E aqui aquela, como eu falei lá no início, a história da urna mortuária. Aqui a urna, ela já aparece como um adereço. Essa urna, ela fazia parte da ornamentação do mausoléu do Barão de Aratanha, lá no cemitério São João Batista. O Barão de Aratanha, né, lá ele é enterrado com a família Albano e a família Costa Silva, né, Albano, Costa Silva e Aratanha, né, o mausoléu. E eles eram utilizados para fazer a ornamentação lá do cemitério. No século XIX, as pessoas deixaram de ser enterradas dentro das igrejas, que até então era um hábito comum, você enterrar as pessoas dentro das igrejas, que acreditavam que quanto mais dentro da igreja você estaria próximo de Deus. Então, por uma questão sanitária, as pessoas deixaram de ser enterradas dentro da igreja, foram ser enterradas no cemitério longe, mais ao longe, né, da cidade. E aí transferiram para o cemitério essa questão: quanto maior o mausoléu fosse, o material mais nobre, a arte aplicada, mais rica a família era. O cemitério, na verdade, ele é uma representação da cidade dos vivos na cidade dos mortos. Se você vai no cemitério São João Batista, o primeiro plano é lindo. É um mausoléu todo de mármore Carrara, mármore Quebec. É uma coisa mais linda, tudo neoclássico, neogótico. Você chega lá no meio, já dá uma decaída, né? Classe média. Você chega lá no fim, só os azulejos de banheiro, né? Então, assim, é uma representação. Você até dentro do cemitério, você tem a divisão das classes sociais, né? E como isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje as pessoas tentam imitar os materiais nobres que eram utilizados no século XIX para deixar o túmulo bonitinho, mas não conseguem porque era todo um trabalho mesmo arquitetônico e artístico nos mausoléus, né? Que a gente tem lá no cemitério São João Batista, tá certo? Inclusive, a gente pode fazer muito uma relação daqui com lá, porque muita gente que a gente está conhecendo aqui hoje está lá no cemitério. Boticário Ferreira, né? Deixa eu ver quem mais. O Adolfo Webster, que é esse senhor aí, foi o arquiteto, engenheiro que fez a primeira planta urbana de Fortaleza. Vai bem cá. E aqui o Ioiô, cadê ele, hein? Cadê o nosso amiguinho que estava querendo conhecer o Ioiô? Desde o começo. Aí. Esse aqui, gente, é a estrela do museu, né? Todo mundo museu era para conhecer o bode. O Ioiô chegou aqui em 1915, ele veio como retirante, né? Ele veio como retirante da seca, né? Da famosa seca de 15. E quando ele chegou aqui, ele foi vendido para uma firma. Só que, no entanto, ele mesmo pertencendo a essa firma, ele andava livremente pela cidade. Ele ganhou esse nome de Ioiô porque ele adorava ficar passeando do centro, aqui da Praça de Ferreira, para a Praia de Iracema. Ele ficava indo e voltando, igual o Ioiô. A Praia de Iracema antigamente era a Praia do Peixe, não era a Praia de Iracema, era a Praia do Peixe. E aí, os memorialistas da época contam muitas histórias, dizem que o Ioiô não era um bode normal. O Ioiô, ele dava os intelectuais que ficavam na Praça da Ferreira, dava charuto para ele fumar, dava cachaça para ele beber, ele levantava a saia das meninas que passavam lá na praça, e que inclusive lá vai a Lene, né, Lene? Foi eleito o vereador mais votado nas eleições de 1924. Isso como forma de protesto, né? Então, desde aquela época, a gente já tinha os protestos, né? Antes um bode do que um político corrupto, né? Então, ele foi eleito, obviamente ele não assumiu, né, gente? Mas assim, o bode, ele vai para além dessa questão do caricato. Quando a gente pensa no bode ioiô, é importante que a gente pense, por exemplo, essa forma de protestar contra a política através de um animal. Outra coisa interessante, na década de 20, aquela mesma lei que proibiu as bocas de jacarés, ela também proibiu, era um código, na verdade, era um código de postura da década de 20.
Proibia também que os animais circulassem na via urbana. Aí o pessoal, vixe, aí prenderam o ioiô, mataram o ioiô. Não aconteceu nada com ele. Porque ele era tão querido das pessoas. Gente, a gente tem que pensar que na Fortaleza daquele período, esse desenvolvimento ele não chegou para todas as pessoas que moravam aqui em Fortaleza ao mesmo tempo, não. Grande parte da nossa população ainda eram pessoas simples, né, pessoas mais humildes. E para elas foi um choque entrar em contato com aquele progresso, né, aquela arquitetura mudando, aquelas mulheres todas empacotadas de chapéu, de paletó. Então, querendo ou não, o ioiô era uma forma de você entrar em contato com essa Fortaleza Vila, aquela Fortaleza mais rústica, né? Então, o ioiô também servia como isso. Era um elo entre a modernidade e o rural, simples, certo? E aí, o que aconteceu com o ioiô? No final da vida dele, ele começou a ficar recluso, porque os automóveis começaram a chegar na cidade, né? E ele morreu em 1931, e em 1932 ele foi doado para o Museu do Ceará. E ele nunca saiu de exposição. Aonde o Museu do Ceará já foi, se não me engano, em 6 ou outros locais. E ele nunca deixou de estar no Museu do Ceará, né? Ele é a peça principal, assim, porque é bem caricato mesmo, é que chama a atenção. E uma coisa que a gente pode... Esse é o bode original, certo? Ele está entalhado. E o rabo dele, só que é de mentira, né? Vocês já ouviram a história do bode que foi roubado, né? O rabo dele. O rabo dele foi roubado. Alguns dizem que na verdade não foi roubado, foi quando mudaram o museu de um canto para o outro, perdeu o rabo. Mas outras pessoas dizem que não, que já foi roubado aqui, não tinha essa gradezinha, então roubaram o rabinho do bode. E aí isso já serve pra gente criar outras histórias. Tipo, o bode ficar atrás do rabo dele de noite, vagando. Tem tanta história, Tem uma eleição, né? Como protesto, a eleição não pode. E isso foi em 1924, né? Como uma forma de protestar. Isso não é uma coisa... Ó, a gente já teve história de um macaco lá em São Paulo. Teve arara, macaco, que já foi eleito. Então, isso, né? Já acontecia com o ioiô, né? Lá em 24. Então não é de agora, tá certo? E aí, gente, vocês gostaram da visita? Vocês têm alguma coisa para colocar? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Além, você quer ir lá na confetinho? Ou não? Já tá. Pode botar no direito. Como é? Pode ser? Lá a gente quer rapidinho lá na confetinho, certo? Quebra-sal. Vou ter que trazer. Era um pouco, né? Ei, meu carro tá mandando esse baterho. Não acredito não. Ela comprou o telão? Ela comprou o telão? Comprou. Ela pagou. Aí vai. Se fosse lá em... Oi? Foi mais. Pessoal, eu vou começar explicando, tá? Porque a gente já tá um pouquinho atrasado, né? Já tá mas assim, essa sala aqui, você pode deixar o seu tá? Essa sala aqui, ela vai falar pra gente um pouco é o Memorial Freitiço. Na verdade, essa sala foi criada para ser uma sala temporária, mas ela já está aqui desde 2000, né? Então tem 15 anos, ela é fixa praticamente, né? Mas ela foi criada para ser temporária e assim, a gente trabalha através do personagem Frei Chico, período da ditadura militar, na verdade, né?
legal. Por quê? Porque o Frei Chico de Alencar, né? Ele nasceu aqui em 1945 e ele, desde muito cedo, devido à família, toda a influência familiar, sempre foi muito engajado na questão da religião, né? Desde muito cedo participava de coisas da igreja e tal. Então, quando ele ficou mais velho, ele se tornou seminarista, né? E aí, era uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente e que sempre utilizava os seus ensinamentos religiosos para tentar fazer um link entre religião e política. Ele tentava sempre fazer esse link entre religião e política. O interessante dele é isso. Ele pegava coisas que ele lia na Bíblia e tentava fazer uma conexão com aquilo que ele via na sociedade dele, com as coisas da política. Então, esse lado político dele, só vamos entrando, que aí todo mundo pode ver direitinho, né? Então, esse pensamento dele, né, acabou também levando ele para esse lado político. Ele começou a participar de movimentos estudantis, né? E ele vivenciou de perto o momento da ditadura militar. E como a gente sabe, foi um momento da nossa história, né? Um tanto quanto complexo. Os militares deram um golpe de Estado, né? Você tem ali o fim do populismo, né? Do Getúlio Vargas e tal, Estado Novo. E aí você tem o momento da ditadura militar, onde logo o primeiro militar era um cearense, que a gente também tinha lá em cima o quadro dele, Castelo Branco, lá na Sala das Armas, né? E aí a gente começa a vivenciar esse momento de repressão mesmo da vida, da cultura, de tudo. E o Frei Chico passou por esse momento. Ele, engajado nos movimentos estudantis, foi contra muitas coisas que a ditadura pregava, né? As pessoas estavam no cinema, eram retirados do filme, às pressas, porque o filme não era bom, segundo os militares, né? Você começou a ter uma questão de uma ordem cívica, de ter que ficar sempre cantando o hino nacional, né? Valorizando a bandeira nacional. Realmente você teve uma mudança mesmo estrutural, né? Uma mudança de comportamento mesmo no país com a ditadura militar. E o Frei Chico, participando desses movimentos, acabou... Aí, gente, assim, ó, a gente podia até já nem passar por essa sala, né? Mas como amanhã vai ser um dia extremamente simbólico, né? Não sei se vocês sabem, estão acompanhando os jornais. Amanhã vai ser um dia extremamente simbólico, né? Vai haver uma série de manifestações em prol do impeachment, né, da presidente Dilma. Não sei se vocês estão acompanhando. Sim. Então, assim, não é uma defesa, né, do governo, é uma defesa do PT, é uma defesa do regime. A gente está falando aqui do processo ditatorial, que o processo ditatorial é um golpe, que o impeachment é um golpe, porque o impeachment ele só acontece quando você tem provas, como foi o de Collor. Até o momento não há provas do envolvimento, né, da presidente. No momento que houvesse uma prova, como foi no Collor, aí você poderia justificar o impeachment. Nesse momento, o impeachment está saindo de um conceito, né, de insatisfação popular, né, por uma série de coisas, por isso da corrupção, para um sentido de golpe. Por isso que a palavra golpe está nascendo, né, muito relacionado ao impeachment. Porque a eleição existiu, né, ninguém está dizendo que o governo é perfeito, mas a forma de derrubar o governo não se resolve, né, ou pelo menos não está pautado no impeachment. E na hora que o impeachment acontecer sem prova, aí nós estamos retornando a esse processo aqui e estamos fazendo ok para ele. Então, qualquer forma de repressão, nós não poderemos questionar. Então, é nesse sentido, que os direitos eles estão sendo, né, no impeachment, né, sem a comprovação, o direito ele morre, né, e aí o golpe ele fortalece novamente um retorno, né, a um processo desse, extremamente caro para a nossa sociedade, que a maioria das pessoas não vivenciaram. Então, aqui não estou fazendo uma apologia, né, ou uma defesa do governo. Estou falando da forma democrática que nós podemos, manifestação completa. Todas as pessoas podem manifestar. Estou falando da forma que ela está sendo conduzida para se pensar, né, no impeachment de um golpe. E aí, se isso acontecer, poderemos, né, naturalmente, sem grandes problemas, sermos reprimidos novamente, sem nem grandes problemas, porque se nós aceitamos o golpe, então nós poderemos conviver com ele. É essa a questão dessa sala, pensando amanhã, né, do que está sendo colocado. Ok? Para a gente não pensar que nós estamos... Toda hora que eu falo para eles assim, que quando a maioria
das pessoas aqui que estudaram história, partindo do pressuposto que a história é passada, que passou. Não, ela é totalmente atual, né? Então é esse atual que a gente tem que pensar, né? A herança desse atual que nós somos. Se vamos fazer ou não parte disso, né? É impossível não fazermos, nós já somos contemporâneos. Somos hoje, né, a sociedade brasileira, ok? Pois é, foi excelente, assim, até porque a gente passa por todo um processo de redemocratização, você sair daquele período negro que foi a ditadura militar, né, e você conseguir de novo, e agora estar nessa situação, eu pelo menos acho que são um pouco, né, dando a minha opinião assim, não vale muito, mas eu penso da seguinte maneira: ninguém obrigou ninguém a votar, né? Então assim, eu sei que tem toda uma insatisfação, mas daí a você tirar de uma forma tão assim, né, é meio que você querer retomar tudo aquilo pelo qual seus pais lutaram tanto para acabar, né? Então assim, eu concordo muito com a Lene nesse sentido, né? É o jeito de fazer, não é a pessoa, não é defender algo, mas o fato é que durante esse momento aqui, o Frei Tito, ele chegou a ser preso, né? Ele foi torturado, e aí teve uma época que ele ficou exilado, né? Ele na verdade foi preso, solto, depois foi preso novamente. Essas torturas realmente mexeram muito com o Frei Tito psicologicamente, né? As pessoas dizem que ele ouviu vozes, né? Que ele não voltou mais para o seu, não ficou mais são. E aí o fim da vida dele foi onde? Foi na França, né? Onde ele cometeu suicídio, né? Ele se enfocou. A gente também tem um outro filme que é o filme Batismo de Sangue, que é com o Caio Blá, que mostra bem essa vida do Frei Tito. Muitas pessoas questionam essa suposta morte do Frei Tito. Dizem que ele na verdade não se matou, né, que ele foi morto, forjaram. Assim como a gente tem essa outra história do João Goulart, né, de fulano de Aldeia, de Celina. A gente tem sempre essa história de que não morreu, mataram, né? E com o Frei Tito foi da mesma forma. E pra gente ele ficou um símbolo pelo fato dele ser cearense, né, dele ser desse Fortaleza. As irmãs dele até hoje dão muitas palestras, né, na UFC, na UES, falando sobre essa questão da ditadura, que é um tema extremamente novo, né? A gente vê todo dia na televisão os arquivos sendo abertos, né? Arquivos que foram da época da ditadura, que estavam proibidos de serem lidos e que agora a gente está tendo uma abertura, né, desses processos para condenar, para punir ou indenizar as famílias também dos presos políticos daquela época, presos que foram torturados injustamente, né? E aí, para a gente pode não parecer muita coisa, mas para as famílias dessas pessoas que viram que perderam pai, que perderam irmãos, né, perderam maridos, para elas é muito importante que seja reconhecido que eles não eram desordeiros, bagunceiros, loucos, não, que eles tinham realmente um motivo, né, e que eles não estavam errados, que eles foram realmente reprimidos, né. E aí o Frei Tito nasce dessa ideologia. Ele também fala sobre o Batista, certo? Uma inscrição muito interessante que eu deixo como mensagem sempre para quem vem visitar, é porque aqui já saem umas letrinhas aqui, né? Está desaparecendo, mas que é a inscrição, é o epitáfio, na verdade, que tem lá no Frei Tito, que diz assim: Frei da província do Brasil, encarcerado, torturado, banido e atormentado até a morte, por ter proclamado o Evangelho, lutando pela libertação de seus irmãos. Tito descansa nesta terra estrangeira. Agora, lá no São Sebastião, Tito descansa na terra onde nasceu, né? Porque ele teve 2 velórios, um lá em Paris, no Lyon, e depois ele veio para o Brasil, foi velado lá em São Paulo e trazido aqui para ser enterrado, né, na terra natal. E aí o final diz: Títulos, se seus discípulos se calarem, até as pedras clamarão, né? Isso sempre dando a entender o quê? Que a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita, porque senão vai chegar o dia que uma pedra vai falar, né? Vai passar uma pedra falar do que a gente colocar. Agora a gente também tem que saber como fazer isso, né? E eu acho que essa é a grande mensagem, né, que a gente pode deixar da visitação de hoje. Então, eu agradeço a vocês por terem vindo ao Museu do Ceará. Sempre a gente está aberto de terça a sábado, de 9 às 17 horas, né? A gente está fechando na segunda-feira, para manutenção. E é de graça, a visita é gratuita, né?